Ai, gente. Esperar vocês chegarem. Eu não estou em casa. Não estou no meu estúdio pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou com o ventilador aqui. Se alguém chegar, dá um oi. Olha só. Já chegou aqui Lilian. Vamos esperar as pessoas chegarem pra gente começar a nossa live de hoje, que é uma semana no Facebook e uma semana no YouTube, né? E toda quinta-feira no Instagram. E aí quem for chegando vai dando um oi aí pra poder eu ver quantas pessoas já começaram a assistir pra gente começar a conversar. Tô vendo que entrou umas 3 pessoas aqui já, mas só Lilian que comentou. Vamos ver quem entra mais. Aqui tá um calor absurdo e é por isso que eu tô com ventilador. Boa noite, sejam bem-vindos. Eita, calor. Ver as pessoas chegarem aí. Cisco em olho de cego remela. Oi, Val. Ele ou ela sem dente é banguela, mas nem tudo de coco é cocada, nem focinho de porco é tomada. Se a velhice um dia foi criança e a saudade além de barra moça, não adianta choro, parceiro, que nesse jogo só ganha o banqueiro e sabe. Isso aqui tá um jogo de caipira. Cadê a galera? Quem tem bota a banca, parceiro, e quem não tem se vira. Quem não tem se vira. Quem não tem se vira. Carmen, Carlos Luciano, Araciara, boa noite. Chega mais algumas pessoas aí, eu começo, viu? Andréia chegou aqui, não foi? Tomar esse ventilador, matar com minha rinite, pra poder a gente poder conversar direitinho. Tá dando pra me ouvir, gente? Tá dando certinho aí pra ouvir, porque eu tô achando minha voz baixa por conta do ventilador. Boa noite, Eliana. Ah, meu filho, não fala de abafamento não, porque eu tô aqui na ilha e aqui a coisa tá pegando fogo. Pense num lugar quente, é esse lugar aqui. Salvador queria ser a ilha com relação à quentura. Nunca vi um lugar quente igual a ilha. Tá dando pra ouvir direitinho, gente? Me sinaliza aí pra poder eu começar. Pronto, se tá ouvindo bem, então tá tudo certo, né? Eu fiz um armengue aqui pra começar a live, porque na verdade eu não tô em casa, né? Então eu não posso fazer no lugar que eu faço sempre. Tô na casa de uma prima, vim passear um pouquinho e aí quase não faço a live. Eu disse não, me comprometi em fazer, bora fazer. Boa noite, Marcelo. O tema de hoje é: não existe luta por emancipação sem comprometimento, né? E a gente vai falar dessa sociedade do fast food que a gente tá acostumado a viver e que a gente não quer ter trabalho para fazer nada, que a gente quer tudo prontinho, né? A gente quer uma luta de micro-ondas, que a gente não precisa ter trabalho, botou lá, esquentou, tirou, né? A gente sabe que tudo que nós consumimos, né, de educativo, tá na ilha, em Barra do Ponte, que massa, tá em Mar Grande, né? Tudo que nós consumimos de educativo, de cultural, de econômico, de alimentar também, né, é pensado pelo branco. Até as coisas que nós consumimos que eles roubaram de nós, coisas que são nossas, né?
da nossa cultura. Oi, Roberta. Então, o samba que a gente consome. Oi, Pri, que bom te ver. Né? O samba, a capoeira, o maracatu está infestado de gente branca. Mais uma vez eu vou dizer que o nome da página é Papo de Preto. Nós conversamos aqui sobre autonomia preta, sobre nacionalismo preto. Então eu não quero nenhum branco aqui vindo reclamar se eu dou boa noite a preto, se eu falo um assunto sobre preto. Não venha me chamar de racista reversa, separatista, seja lá o que for. Está vendo o nome da página? Fique se quiser. Se não quiser, é só pegar a pista. Mas não venham pra cá criticar a página. Andresa, Monique, Dinho e Evelise, sejam bem-vindos todos. Vamos começar, né? Então, tudo que nós consumimos, de qualquer esfera, ele é pensado pelo branco, né? Eu já falei, tudo que é educativo, tudo que é cultural, tudo que a gente consome na sociedade, tudo que a gente consome na mídia é construído pelo branco. Eu já estou fazendo um caminho de volta, né? O Sankofa, de começar a consumir coisas pretas, mas a gente sabe que nem tudo a gente tem que é preto. Então o que acontece? Quando a gente percebe que toda a sociedade é branca, que se você assistir televisão é massivamente branca, que se você vai comprar em empresas que são consolidadas, a grande maioria, né, quase 100% são brancas, as pessoas negras buscam caminhos para se inserir ou para se sobressair. Alguns buscam o movimento negro, né? Busca o caminho do integracionismo, onde eles acreditam que é possível, dentro dessa estrutura branca, construir as coisas que a gente precisa, né? Os integracionistas procuram pintar coisas brancas de preto. É por isso que as pessoas do movimento negro acham que é possível fazer luta negra dentro da esquerda, dentro do feminismo, dentro da academia, dentro da Globo e dentro de qualquer espaço que se diga de poder. É por isso que até coletivo preto se tem dentro da Globo hoje, porque essas pessoas que são referências da militância negra, né, do movimento negro, eles estão buscando essa representatividade, né? Eles acreditam que é possível fazer uma luta pelo povo preto dentro desses espaços. A gente já discutiu sobre isso em vários momentos. É só para a gente introduzir o que eu quero falar sobre comprometimento com a luta por autonomia, né? E tudo que se faz de ações afirmativas, né, de coisas que possam ser vistas como ganho, é feito de uma forma integrada. Por exemplo, se você vai abrir uma escola, você busca editais do Estado ou de empresas, e as pessoas não percebem o perigo que há nisso. Porque quando o Estado financia, quando a empresa branca financia, ela tem o feedback disso. Então não é autônomo, porque o branco está por ali financiando, ou através do Estado, ou através de uma empresa. Não é isso? Então, a busca pela autonomia que é feita no movimento nacionalista preto, deixa eu botar aqui como é o nome? Não perturbar, que eu esqueço direto, porque senão fica chegando notificação, ligação, e aí atrapalha a nossa live, né? O movimento nacionalista preto, ele faz um caminho contrário. Ele entende que não há liberdade construindo coisas para brancos nos espaços de brancos, né? Nós defendemos que devemos construir, para construir um povo forte, é preciso construir os nossos próprios espaços, né? Sejam eles econômicos, culturais, educativos, alimentares, políticos, de segurança, tudo que permeia a vida social, espiritual, né, cultural de um povo tem que ser feito por esse povo,
né? Todo povo forte, toda nação forte, ele tem a construção de suas próprias coisas, de suas próprias empresas, de sua própria saúde, da sua própria forma de lidar com a espiritualidade, a sua própria forma de viver culturalmente, as suas, como é que eu posso dizer, suas peças de teatro falando sobre suas coisas. Oi, André, boa noite. Né? Tudo que toda nação forte, ela faz as coisas de acordo com a sua visão das coisas, a sua visão cultural. Nós somos o único povo que fazemos diferente porque nós somos colonizados, embranquecidos, mais um movimento nacionalista preto. Oi, Tiago, seja bem-vindo. A gente faz esse caminho contrário, né? Nós não acreditamos em luta por emancipação, luta por liberdade dentro dos espaços brancos, fazendo coisas brancas, enriquecendo gente branca, trabalhando para o branco. Oi, Pati, né? A gente entende assim, que se o branco cria e se beneficia da estrutura racista, não é possível ter autonomia, senão dentro de uma estrutura própria. Se eles que criam racismo, se eles que se beneficiam do racismo, como é que eu posso ter autonomia dentro da estrutura dele, servindo a ele? Sabe? Aí, para ficar melhor, eu coloquei assim: se quem causa sua dor te alimenta, né, paga suas contas, te educa, te posiciona socialmente e te faz dependente dele, em todas as esferas, ele te domina. Então é aquela coisa, se quem paga a sua conta é branco, se você é educado numa escola com currículo branco, se você é alimentado por uma indústria agroecológica branca, né? Você tá dominado. Você tá dentro dessa mão, porque é ela que faz tudo por você. Não é isso? Então, esse é o ponto. Esse é o problema. Quando a gente percebe que está dentro dessas estruturas, participar, trabalhar para eles, né? Construir as coisas deles, comprar as coisas deles, estar dentro dos espaços deles, não é liberdade. Quando a gente percebe que isso não é autonomia, o que é que a gente faz? A gente busca o caminho contrário. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que estão assistindo a live, pensa da mesma forma, né? Que a gente precisa ter as nossas coisas, que a gente precisa construir os nossos espaços, né? Isso, que a gente precisa ter os nossos próprios centros culturais, nossas próprias escolas, nossa própria economia, nossas empresas, nossa maneira de fazer política, nossa forma de espiritualidade, tudo nosso, né? Acredito que todo mundo pensa dessa forma. Só que a questão é que nós somos um povo que nós somos um povo acostumado a consumir coisas enlatadas, né? A gente é acostumado a valorizar aquilo que já vem pronto, sabe? Aquilo que já está embalado com um lacinho em cima, só para botar na boca. Se a gente pudesse, a gente comia papinha de tudo, papinha de carne, de feijão, papinha de tudo. A gente não quer plantar, a gente não quer criar, a gente não quer construir, a gente quer consumir aquilo que vem. É por isso que a gente é uma sociedade doente, é por isso que a gente come mal, é por isso que a gente se acaba todo. Porque é igual aquela história, aqueles memes que se fazem no Facebook, né? O que nós queremos? Emagrecer. Como queremos? Comendo de tudo. Não é assim? Eu acho massa isso. Então a gente poderia fazer assim. Eu botei aqui: o que queremos? Liberdade. Como queremos? Que alguém construa e traga pronto para nós. A gente não quer ter trabalho. Entendeu? Vocês estão ouvindo, né? Porque eu tô vendo que vocês estão muito quietos hoje. Nem no Instagram vocês são quietos assim. Vocês falam. Então falem, hein? Se metam. Então, esse é o ponto em que eu quero chegar na live de hoje. Nós somos um povo que não buscamos construir as coisas. Esse é o modo de produção capitalista que gera necessidade para o povo ficar escravo. Também.
Mas se a gente já entende que o capitalismo é isso, que a gente está acostumado a comer tudo enlatado, que a gente está acostumado com coisas fast food, né, com coisas de micro-ondas, por que a gente não começa a fazer um movimento diferente, sabe? Eu fiquei muito triste esses tempos porque eu percebo isso de forma muito latente. Oi, Lázaro, certo? Então, a gente quer que venha pronto, a gente quer... Eu sempre digo assim, rapaz, eu não duvido que nenhum preto queira liberdade, até os integracionistas. Agora, só que as pessoas querem liberdade que já venha embaladinha no papel. E tudo que vem embaladinho no papel não é nosso, é branco. Porque eles roubaram tudo que era nosso do continente africano. Eles remasterizaram e colocaram a cara deles. Então a gente precisa voltar aos nossos valores tradicionais e começar a construir as nossas coisas. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, na prefeitura, e eu queria falar sobre nossas coisas com os meninos. O fast food é mais barato, isso que deixa os hospitais lotados, o povo no corredor largado. O fast food é mais barato, mas traz, é isso que eu posso dizer com relação ao tema de hoje. É mais barato, mas não traz liberdade, não traz saúde, não traz autonomia. O fast food continua nos deixando escravos e mortos. Não é isso? Então eu aí fui fazer um projeto com os meninos sobre identidade. E eu lembro que eu não achava... Oi, André, eu não achava... Deixa eu ver se eu baixo aqui um pouquinho que eu tô sem minhas coisas aqui. Eu lembro que eu não achava uma música que falasse sobre o respeito às nossas... aquilo que nós somos esteticamente, com as crianças. A gente não tinha algo pronto para trazer para as crianças. E aí eu tive que colocar uma música de Simone para falar com os meninos. Aquela é tão lindo, não precisa mudar. Mas só que não era aquilo que eu queria para os meninos. E eu também não queria levar uma música de uma cantora branca para eles. Eu queria que eles tivessem uma referência preta. E eu comecei a pensar nisso. Gente, tudo que a gente consome é branco. E se você vai trabalhar na sua sala de aula sobre algo preto, você não acha material. E aí eu comecei a pensar como o Garvey diz: se não tem, faça. Se não tem, construa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é custoso. Sabe, você ter que construir algo que não tem, algo que você pensa que não existe, porque como a gente passou a vida aprendendo porcaria branca, como a gente passou a vida aprendendo história branca, cultura branca, religiosidade branca, tudo branco, a gente não consegue visualizar coisas pretas. Aí eu passei a visualizar coisas pretas, acompanhando a Dissecando o Racismo, acompanhando a Descobrindo a História Preta, acompanhando a Poder Africano. E eu comecei a entender que nós temos tanta coisa, a gente não sabe, nos é negado, mas a gente tem muita coisa. Eu comecei a perceber que assim como a gente tem os ditos populares, a gente também tem provérbios africanos. Assim como a gente tem contos folclóricos, lendas, nós temos também contos africanos. Assim como nós temos músicas que são feitas pelas Xuxas, as Angélicas, as Elianas da vida, nós temos algumas músicas que são feitas para crianças africanas e nós podemos também fazer músicas, sabe? Só que fazer a música... Só que botar o conto num livro dá trabalho, entendeu? E a gente não quer ter trabalho. A gente quer o fast food. A gente quer a coisa pronta. Entenderam? É nesse ponto que eu quero chegar. A gente quer autonomia preta, mas a gente quer que venha pronto. A gente quer uma escola preta, mas a gente quer que fulano faça essa escola e traga pronta pra gente consumir, sabe?
A gente quer tudo feito, estruturadinho, bonitinho. A gente só não quer ter trabalho. A gente só não quer se comprometer. A gente só não quer abrir mão do nosso umbiguismo. A gente não quer abrir mão do nosso tempo. Entendeu? Eu concordo, só acho que dentro desse sistema não é tarefa fácil, pois eu aprendi na pele. Eu acreditava muito em representatividade, hoje já não tenho mais certeza disso, pois os negros que estão lá, não consegui, são obrigados a pensar como branco, se não perde o status, essa é a condição. Mas eu não tô falando de quem tá lá, eu tô falando de nós que queremos essa estrutura preta. Representatividade é maluquice. Representatividade é coisa de negro escravo de branco, sabe? De negro da Casa Grande. Representatividade não existe. Porque eu não posso acreditar que uma criança vai olhar pra Maju só por causa do cabelo dela e vai querer ser Maju e vai querer estar dentro da Globo e vai querer pensar branco como ela, querer frequentar os espaços que ela frequenta. Isso pra mim não é representatividade. Pra mim, quem me representa é aqueles que lutaram pela minha autonomia, pela minha liberdade. Entendeu? É Malcolm X, é Marcus Garvey, é Amy Garvey, sabe? É Nzinga. São as pessoas, essa é Dom Rombé, outras mulheres que a gente está aprendendo, está conhecendo. Entendeu? Então a gente precisa entender que aqueles que lutam pela nossa autonomia que são nossas referências. A gente busca muito referência em pessoas que são midiáticas, sabe? E todas as vezes que você vê uma referência na mídia, você pode ter certeza que essa pessoa não é nosso amigo, que essa pessoa não está buscando a nossa autonomia, que essa pessoa está lá falando de coisas pretas, mas para favorecer a ele mesmo e ajudando o branco a alienar o nosso povo, sabe? E a gente vai falar sobre isso amanhã, na live do Instagram, às 8 horas também. A gente vai falar sobre essa questão de que essas pessoas que estão no BBB, elas não são só elas as culpadas. Elas são frutos desses outros negros que estão na Globo, que estão em outras esferas de poder, que acham que é de um poder que não é nosso, de um poder que é branco. Entendeu? O que a gente está falando hoje, nesse momento, é sobre a gente ter que botar a mão na massa, sabe? Porque é muito fácil a gente querer ter liberdade, ter autonomia e não querer botar a mão na massa e não querer se sujar, sabe? E querer ficar bem com todo mundo. Porque botar a mão na massa também exige que você contrarie muita gente, entendeu? Que acha que é loucura, que é radicalismo, que não quer que você ande, entendeu? Quer que a gente continue na mão do branco. Então, o primeiro é isso. A gente quer as coisas, mas a gente quer pronto. E se a gente quer construir algo africano dentro de uma estrutura que nos colonizou, a gente precisa romper com essa estrutura e começar a reconstruir aquilo que foi destruído. Não podemos confundir tokenismo com a luta de nossos ancestrais. Não mesmo. Certo? Não mesmo. Então, a segunda coisa a gente não quer construir e nem queremos abrir mão do nosso falso bem-estar para construir. O que é nosso falso bem-estar? Abrir mão de fazer mestrado, abrir mão de viajar para Paris, abrir mão de querer estar na Globo, abrir mão de querer estar no poder político, para poder construir nossas coisas. A gente não quer pegar... Eu já fui token da esquerda. Token de algum branco, não fui token da estrutura. Eu fui token da esquerda. Entendeu? Porque eu era esquerdista e petista. Vocês sabem, vocês me acompanharam e sabem. Entendeu? Então a questão é... A gente não quer abrir mão dos nossos relacionamentos errados. A gente não quer abrir mão daquilo que nos traz uma falsa segurança para construir coisas coletivas. A gente quer estar confortávelzinho, entendeu? A gente não quer tirar nem tempo, nem dinheiro, nem nada
para poder investir na construção das nossas coisas. Entendeu? E esse é o segundo ponto. Nós aprendemos a financiar o poder dos brancos e achamos que financiar coisas pretas é ajudar. Eu aprendi isso a duras penas, me dava uma dor. Agora mesmo, quando eu fiz uma rifa para poder comprar coisas para o projeto, a maioria de vocês me acompanham, sabem que eu estou criando um projeto educacional no espaço da minha casa e que eu tirei do meu bolso para fazer a maioria das coisas, né? Construir um espaço, coloquei piso, pintei, comprei prateleiras, comprei mais de 100 títulos de livros, né? Comprei fantoches, um monte de coisa para começar esse projeto, e aí faltou algumas coisas. E eu fiz uma rifa agora para arrecadar dinheiro para fazer a fachada, que ainda falta pintar e botar o nome, para fazer o quarto de artes, para poder fazer algumas coisas que faltavam para poder começar agora na primeira semana de março, que eu queria começar em janeiro, não consegui. E aí eu vi que as pessoas, quando eu assinava a rifa, dizia assim, a maioria das pessoas dizia assim: eu não queria, eu não gosto de laços, eu não tenho filha, não sei o que, eu só tô assinando para te ajudar. Aquilo me dava uma dor que vocês não fazem ideia. Para vocês verem o quanto as pessoas não têm noção do que é um projeto de autonomia preta, sabe? Porque quando você coloca lá as fotos do projeto, tudo arrumadinho, bonitinho, com as mesinhas e cadeiras, com os livros e tal, todo mundo acha lindo, parabeniza, você é necessária, não sei o quê. Mas quando você faz uma campanha de arrecadação, 5 curtem, você fala com as pessoas, o Messenger vira um limbo, ninguém nem responde, um ou outro, ficaram 40 números sem vender. Eu perdi um tempo enorme mandando para trocentas pessoas e tive esse prejuízo, porque eu vou ter que dar o prêmio e não consegui vender toda a rifa, né? Recebi uma doação a semana passada e essa doação vai me ajudar a fazer o contrapiso e a instalação elétrica do lugar, mas ainda vai ficar faltando a fachada e os outros ambientes, que vai dar tudo certo, porque até aqui a ancestralidade tem garantido. Mas por que eu tô falando isso? A gente financia coisas brancas diariamente. Todas as vezes que você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, todas as vezes que você compra uma roupa, que você compra um tênis da Nike, da Adidas, que você compra uma sandália, você está financiando empresas brancas. E você nem se dá conta disso. Todas as vezes que você compra um hambúrguer no McDonald's, você está financiando uma empresa riquíssima. Sabe? Você pare para perceber quanto a gente gasta diariamente enriquecendo os brancos. Quanto? Muita gente dá dinheiro para a igreja, de bom grado, para pastor, não tem nenhum retorno. As pessoas dão dinheiro para empresas que estão lhe matando, porque McDonald's mata mesmo, aquilo ali é pura química, sabe? E a gente não financia as nossas coisas. Quando você investe dinheiro numa entidade preta, sabe? Eu vou tirar você daí, viu, seu Edgar, que eu não lhe chamei aqui. Eu posso dizer pra você, seu ordinário, que eu estou aqui usando uma plataforma branca porque ainda não tem uma preta. E todo mundo que me acompanha sabe que a gente precisa fazer planejamento de curto, médio e longo prazo. Que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir tirar tudo de vez. Mas que a gente também não pode defender os espaços brancos só porque a gente ainda não conseguiu sair dele. Sabe? Eu acho que você não me acompanha, porque se me acompanhasse eu não tava falando uma besteira dessa. Então é isso, Pri. É triste mesmo. E eu fiquei mais triste ainda
Porque eu disse pra mim mesma que eu ia fazer esse projeto e não ia pedir dinheiro de ninguém, sabe? Mas naquele momento que eu vi que eu não ia conseguir inaugurar o projeto sem o nome na fachada, eu disse não, eu vou ter que fazer a rifa. E aí eu fiz e foi uma tristeza. Eu disse, nunca mais eu faço. E sabe o que acontece? O que acontece é que a gente não se dá conta de que quando a gente investe um dinheiro em alguma entidade preta, a gente não está em momento nenhum ajudando ninguém. A gente está financiando nossas coisas, porque a gente já financia coisas brancas o tempo inteiro, sabe? A gente financia coisas brancas o tempo inteiro, para comer, para beber, para se educar, para ter cultura, sabe? Você paga Netflix, você paga Prime Video, você paga... E quando vai pagar Blackflix, por exemplo, que é preto, acha que tá ajudando. Ajudando quem? A você mesmo se empretecer? Eu não tô aqui falando com vocês toda quarta, toda quinta-feira, ganhando nada. Eu não ganho nada do Instagram, não ganho nada do Facebook, não ganho nada do YouTube. Até porque eu não falo coisas que brancos querem que eu fale. Eu não tenho patrocinador. Eu faço isso aqui porque eu acredito na luta, sabe? Eu faço isso aqui porque eu acredito. Eu fiquei muito tempo enganada com esquerdismo, com petismo, com lulismo, com um monte de coisas que me alienavam, com feminismo. E quando eu descobri que eu precisava fazer o caminho de volta e eu já estava nesse espaço, eu estou usando esse espaço para fazer outros irmãos pensarem em autonomia preta, sabe? Então o que acontece é que quando você pega uma entidade que já está praticamente pronta, como a minha, e você ajuda a financiar, você não está me ajudando, não, me ajudando. Então quer dizer que um projeto coletivo você ajuda quem está fazendo ou quem está se dispondo de tempo? Vocês acham que a minha entidade vai me sustentar? Vai pagar o meu salário? Não vai. Não vai pagar o meu salário. Então as pessoas precisam parar de achar que quando dá um dinheiro na rifa, tá me ajudando. Eu pensava que as pessoas estavam ajudando um projeto coletivo, porque todo mundo achou muito lindo quando viu. Mas é assim, quer ver pronto, mas dispor do seu dinheiro para financiar, jamais. Entendeu? Ninguém quer financiar uma entidade preta. E aí eu me pergunto, como é que a gente quer ter escolas pretas? Como é que a gente quer ter centros culturais pretos? Como é que a gente quer ter uma política econômica preta forte se a gente não quer financiar? Se quando um irmão, uma irmã levanta uma organização preta, a gente não ajuda, e quando é feito uma campanha de arrecadação, de financiamento, as pessoas estão achando que está ajudando. As pessoas não acreditam que estão financiando uma sociedade preta, elevada, autônoma, poderosa, soberana. Sabe? A gente precisa muito mudar isso aqui dentro, sabe? Porque a gente não pensa em nenhum momento quanto a gente enriquece a escola, a Ambev, sabe? A Heineken, a Brahma, seja lá o que banana for. Quando a gente toma cerveja, quando a gente toma refrigerante, a gente não pensa o quanto a gente financia coisas brancas. E quando vem organizações pretas autônomas que vai ajudar a criar crianças com subjetividade preta, sabe? A gente não entende que isso é financiamento, sabe? A gente não entende que isso é financiamento. Eu tô lhe ajudando. Gente, vocês não fazem ideia de como isso me cortou toda. Sabe? Foi um sofrimento pra mim. Eu disse, nunca mais eu faço. Eu não tenho o link da rifa não, Aurelice. A rifa foi sorteada sábado. Eu fiquei 40 números sem vender. Tem algumas pessoas, eu tenho dois doadores fixos do projeto. Pessoas que eu nem conhecia, que eu nem sabia que me seguia.
que ouviu numa live eu falando, me chamou no privado, perguntou sobre o projeto e hoje são financiadores mensais. Todo mês ajuda o projeto. E eu sei que eu vou precisar de muita ajuda, não, de muito financiamento dos nossos, porque nenhum projeto se sustenta sozinho. A gente paga 800, 600, R$1.000 em escolas particulares para os nossos filhos, para os meninos aprender a ler, escrever e se embranquecer, sabe? E a gente não tem coragem de financiar coisas pretas. É muito triste isso, muito triste. A gente desconfia de tudo que é preto. Quando é branco, a gente não desconfia. Quando é uma escola branca, a gente valida. Quanto mais cara for, a gente acha que a educação é maravilhosa. E a gente está financiando uma educação branca que vai fazer nossos filhos quererem ser doutores, casar com pessoas brancas, viver vidas brancas, viajar para Paris. A gente não pensa que quando uma entidade preta, ela vai dar uma educação preta, com cultura preta, com espiritualidade preta, ela merece muito mais crédito, muito mais financiamento do que essas escolas. Porque nós somos embranquecidos demais para poder entender que a gente precisa financiar nossas coisas. Se tiver um projeto cultural preto, querendo construir, comprar um terreno, construir um teatro para ter atividades, para ter aula de dança, aula de música, aula de capoeira, aula de teatro preto, a gente acha que é um desaforo financiar, sabe? Ah, quer fazer as coisas que a gente dê, mas a gente não tem problema nenhum em pagar uma entrada exorbitante no TCA, no Teatro Municipal, sabe? A gente não tem esse problema. Nós somos embranquecidos a ponto de validar tudo que o branco faz e não validar o que o preto faz. Eu sou uma professora. Eu não tô nem aí para o diploma que eu tenho, mas eu sei do comprometimento que eu tenho, sempre tive com meus alunos, de fazê-los aprender, sabe? E hoje eu sou uma professora que me comprometi a fazer um currículo preto, a ajudar a criar um sistema de ensino preto, com base africana, sabe? Com textos africanos. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas achando lindo o projeto ficando pronto, as fotos do projeto, o vídeo do projeto. Parabéns, você é uma pessoa necessária, mas não dá um centavo, gente. Não financia, que isso não é dar, isso não é ajuda, vocês não estão dando pra mim, não. Sabe? Eu vi gente dizer, porque se a gente ficar pedindo coisa na internet, não acredite nesse tipo de militância. E a gente vai construir nossas coisas como? Porque um branco, ele pode ter o dinheiro que for. Ele não constrói um anfiteatro sem dinheiro de financiamento, ele não constrói um hotel sem financiamento, ele não constrói uma escola sem financiamento. Ele pode ser podre de rico, mas você vai ver lá a placa na construção, financiado pelo HSBC, financiado pelo Banco do Nordeste, financiado pelo Itaú. Eles se financiam porque eles sabem que isso é manutenção de poder, sabe? Agora, a gente que ainda não tem esse poder e que quer construir uma nação poderosa, a gente não tem coragem de fazer isso. Eu tô vendo que o povo não tá gostando, porque é um ou outro comentário assim, sabe? Mas eu não tenho problema com isso, não. Vocês sabem, né? Vocês sabem que eu não tô na internet por causa de like. E isso é algo que precisa ser falado. Porque é muito bom fazer militância na internet, é muito bom a gente discutir, falar sobre autonomia preta, mas a gente precisa entender que as coisas precisam ser construídas para além disso aqui, sabe? Que a gente precisa de estrutura mesmo, que a gente precisa, que não é balela não, sabe? A gente dá dinheiro pro branco mesmo, porque a gente valida mesmo as coisas de branco, sabe? E a gente não pensa em nenhum momento, poxa, se a gente precisa de escolas pretas, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente precisa pensar assim, o que eu posso fazer para construir essa nação preta que eu quero, que eu sonho, com autonomia, com emancipação? Eu posso fazer alguma coisa que eu tenho habilidade para fazer?
Se eu não tenho a habilidade para fazer, eu posso dispor de tempo para me voluntariar em alguma? Se eu não posso me voluntariar em alguma, eu posso financiar. Você está entendendo? Se eu posso construir, não posso. Se eu posso dispor de tempo para botar minhas habilidades em jogo para ajudar, ou não posso. Se eu não posso, eu posso financiar. Então, quando eu não tinha ainda a minha entidade, eu procurei entidades, organizações para poder ajudar. Então eu pensei, eu procuro colaborar com o Cotô sempre que eu posso. Esse mês foi difícil para mim, mas eu sempre procuro colaborar com a Descobrindo a História Preta, sabe? Exatamente, porque assim, a gente acredita até no Black Money, sabe? A gente acredita em chegar lá numa loja inacessível de uma pessoa preta que vive uma vida branca e que vende um vestido por R$350. A gente tem coragem de dar, e a gente não tem coragem de tirar 50, 100 reais, até menos, e financiar coisas pretas, sabe? O financiamento da Blackflix custa R$20 por mês. É muito pequeno. Eu pago 45 na Netflix, porque eu não vou pagar 20 na Blackflix, sabe? A gente dá trocentos reais numa escola. Por que eu não vou pegar uma escola preta como Quilombo Cotô e não vou ajudar a financiar? Você paga uma academia de 70 a 100 reais. Aí você tá fazendo todo dia, no caso eu que consegui, aula de boxe, aula de funcional, aula de ritmo de capoeira, aula de dança. E eu não quero contribuir, porque as aulas são de graça, mas eu não quero financiar uma entidade que faz isso por mim. Mas eu daria 70, 100 reais numa academia. Eu dou 400, 500, 600 reais numa creche. Mas eu não financio uma creche que seja preta e que não vá só tomar conta dos meus filhos, porque o que a gente está falando não é de assistencialismo, a gente está falando de construção de uma nação, e isso envolve cultura, educação e espiritualidade. E aí o que acontece? Vocês não financiam creches que só vai tomar conta de seus filhos, mas vocês não financiam uma creche como a Ilê e Fé, que está chegando agora do Quilombo Cotô, que vai não só tomar conta de seus filhos, mas dar um valor conceitual preto para que seu filho cresça com os valores certos, sabe? Então a gente precisa começar a rever isso, gente. Porque a gente não vai ver essa nação caindo do céu. Sabe? Não é milagre. A gente não vai ver ela chegando num pacotinho na mão do cara do correio na nossa casa. Sabe? A gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que fazer um esforço, sabe, de tempo. A gente vai ter que fazer um esforço de habilidade. A gente vai ter que fazer um esforço financeiro. Ah, obrigado, Felipe, sabe? A gente precisa começar a pensar em como construir isso. Quando eu pensei que a gente não tinha nada pronto, eu disse, pronto, eu vou fazer. Eu vou construir um material pedagógico na minha área, que é a alfabetização, sabe? Eu vou construir um espaço dentro da minha casa. Eu podia deixar minha casa lá enorme, do jeito que ela é, só pra mim. Mas eu disse, não, eu tenho um espaço desse, eu posso aproveitar para fazer alguma coisa pelo meu povo, sabe? Eu podia gastar o meu dinheiro que eu peguei agora no final do ano, do consórcio e o que a prefeitura estava me devendo. Eu podia viajar, eu podia tomar banho no Rio de Angola, eu podia comprar roupa, eu podia comprar sapato. Mas eu não fiz isso. Eu procurei ajudar 3 pessoas e investir no meu projeto, sabe? Porque quando a gente começa a pensar em autonomia, principalmente a gente que fala sobre autonomia, isso precisa ser prático. A gente precisa pensar o que é que eu sei fazer
para que isso se torne realidade, para que a gente pare de discursar, porque discurso por discurso, a gente deixa os globais, os esquerdistas, fazer protestinho, fazer campanha de petição, dar florzinha policial, sabe? Se é para ficar fazendo protesto de discurso, a gente faz igual como eles fazem. Mas se a gente está falando de autonomia, a gente precisa sair do discurso e começar a construir. Então, se eu tenho habilidade para construir, se eu sou um professor de teatro, se eu sou um dançarino, se eu sou uma pessoa que fala o quibundo, que fala iorubá, eu vou procurar fazer alguma coisa. Se eu sou um capoeirista, sabe, eu vou fazer alguma coisa pelo meu povo. Se eu sou um percussionista, eu vou procurar montar uma banda. E tudo isso com autonomia, sem financiamento do Estado, nem financiamento de empresas brancas, sabe? Porque se branco quiser depositar um dinheiro na minha conta para minha escola preta, eu não vou achar ruim não, mas ele pode se preparar, que eu não vou ficar aqui fazendo campanha para ele, eu não vou ficar aqui dizendo para ele que ele é bonzinho, que ele é isso, que ele é aquilo, porque o que ele der ainda é pouco para tudo que ele se beneficia do racismo que nos atinge, porque tudo foi roubado de nós pelos brancos, sabe? Então, mas eu tô falando hoje prioritariamente para quem é preto. E para esse preto que é consciente e que quer essa sociedade livre, que quer sociedade preta autônoma, que quer um povo preto forte, mas que não quer construir, não quer gastar tempo, não quer investir dinheiro, não quer financiar, sabe? Não quer construir nada, quer que tudo caia do céu. Aí fica difícil. Aí a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar girando em círculo antes de ir pra Globo. Sabe? É isso. A nossa militância precisa ser prática. Precisa sair do papel, precisa sair do discurso, precisa sair do mundo das ideias, porque são muitos anos pensando nessa escola preta. E a gente precisa começar de algum lugar. A gente não vai começar a fazer as coisas assim perfeitamente, já muito estruturadinha. Mas a gente pode começar de algum lugar. Eu, por exemplo, pensei em começar com uma caixa de som, um microfone, um material que eu construísse, indo em praças falar com as crianças. E ainda penso em fazer isso. Mas eu percebi que eu tinha um espaço na minha casa que podia também servir de um espaço educativo para minha comunidade, para crianças da minha comunidade que andam 40 minutos para chegar na primeira escola. A gente precisa pensar nisso também, na acessibilidade que a gente pode dar aos nossos. Porque nem todos os nossos meninos podem pagar uma escola. E eles vão chegar numa escola que é 40 minutos depois da casa dele. Se a gente pode abrir uma escola na nossa comunidade e que seja uma escola acessível, que não seja cara, quem vai financiar isso? Somos nós. Somos nós. Então é preciso, deixa eu ver aqui o horário. Faltam 11 minutos para as 9 e eu não posso me demorar. Os profissionais pretos não são valorizados porque a nossa humanidade é colocada inferior aos brancos, por isso sofremos em tantos preconceitos. Mas a gente sofre porque a gente quer. Acredito que precisamos de um cadastro de profissionais que estejam dispostos a contribuir na técnica que domina ou mesmo na contribuição financeira simples. Olha, com relação à autoestima dos pretos, é uma questão de educação também. Né? A gente tem a deseducação pela mídia, né? Os Big Brothers da vida e os atores que estão na mídia que estão pregando uma luta integracionista. E a gente tem também com essa questão dos profissionais que André falou agora do cadastro. A gente nem precisa cadastrar, André. Se a gente olhar direitinho, a gente tem sempre algo para fazer. E a gente não faz porque a gente simplesmente acredita que tem que cair do céu, que alguém iluminado tem que fazer. Mas até Garvey, que fez tanta coisa pelos nossos, ele não fez sozinho. Cada membro da Unia financiava a Unia, pagava uma mensalidade à Unia para que ela acontecesse. Sabe, a gente não vai fazer nada sem financiamento. Sabe, não tem como fazer nada sem financiamento.
A gente precisa de dinheiro para mover as coisas. E não só de dinheiro, a gente precisa de tempo, a gente precisa de braço, de gente. Porque eu vou fazer esse projeto pedagógico, mas eu sozinha não vou dar conta. Eu vou precisar de pessoas que se voluntariem. Quando o projeto for crescendo, eu vou precisar de mais pessoas. Essas pessoas precisam ser pagas, que ninguém vai ficar com fome. Ninguém vai disponibilizar do seu tempo sem ganhar nada também, que isso não existe, sabe? E quem é que tem que financiar? Vocês vão fazer igual a Léo e dizer assim, eu não sou obrigado a ajudar? Isso não é ajuda. Todo povo preto tem que se comprometer com o povo preto. Porque os brancos se comprometem entre si. Porque os brancos se financiam e a gente financia os brancos também. E a gente não quer financiar nossas coisas, sabe? Então a gente precisa ver isso. Se você for ver o Quilombo-Cotô, eles têm o Colabora-Cotô, tá lá, o e-mail, digita lá, Colabora-Cotô, que vocês vão ver que tem um projeto de financiamento, vocês podem depositar o dinheiro. Se vocês forem ver Descobrindo a História Preta, vocês podem procurar no privado que eles vão lhe dar o Pix. Eu também tenho o Pix, tenho o link da vaquinha deles. Tem o programa, meu Deus, eu esqueci o nome, Casa Transgênero. É um negócio desse assim, de Bernardo X, que trabalha com transexuais negros e que precisa de financiamento, que tem vaquinha. Eu disponibilizei aqui na página o link para financiamento. E tem o projeto da Escola Preta, que eu estou abrindo, que eu ainda não falei mais sobre, porque eu quero fazer uma live mostrando o espaço, falando sobre tudo do projeto. Eu quero fazer uma coisa bem bonita, por isso que eu ainda não falei, mas que as pessoas já podem ajudar e que não quiseram assinar uma rifa, sabe? A gente pode, a gente tem a Reaja, a gente tem empresas como o CPA, que vende livros para poder financiar os estudos, a Escola Preta deles. Ao CPA no Instagram, eles vendem livros maravilhosos, autobiografia de Malcolm X, vende até livro para criança, e esse dinheiro que chega lá é para financiar a escola. A gente tem como ajudar, a gente tem como financiar as nossas coisas. A gente não faz porque a gente não se preocupa, a gente não sai dessa zona de conforto, de só falar, de só sonhar com essa sociedade e não fazer nada, sabe? A técnica de angariação branca é válida e ela se estrutura nisso. O pertencimento é algo que está implícito no ser humano e necessário em nosso meio também. A gente precisa entender isso, que a gente pertence a esse povo e que para que esse povo seja forte, seja autônomo, a gente precisa financiar. E a gente precisa levar esse sentimento para todo mundo que a gente conhece. Nada vai se construir do acaso, não vai cair do céu, não vai nascer da pedra. Sabe? A gente precisa construir. A gente precisa levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Porque se a gente acha que um dia nós seremos respeitados sem nos fazer respeitar, sem fazer alguma coisa para construir essa nação africana forte, a gente está muito enganado. Não é só mudar o nome, não é só assumir o cabelo, não é só falar de autonomia, ter orgulho de quem é, procurar a sua espiritualidade, cuidar do seu corpo, é também fazer com que isso seja prático em todos os lugares onde o nosso povo estiver, sabe? E eu coloquei aqui para terminar, precisamos, Casa Imersa, isso, Casa Imersa, olhar transgênero, procurem, gente. Eles trabalham com transexuais, pretos, e a gente precisa ajudar, sabe? Porque a gente não vai conseguir, nós não somos um povo que temos dinheiro. Então, cada um financiando, a gente consegue construir todas as nossas coisas, sabe? Um povo forte, poderoso. Então, eu coloquei aqui, precisamos estar dispostos a investir nosso tempo, nossa habilidade e nosso dinheiro para elevar a nação africana que queremos ter, sabe? E é com isso que eu vou deixar essa live de hoje. Eu espero que essa tristeza acabe, que vocês consigam entender a necessidade de construir as coisas com o nosso financiamento, com o nosso empenho para que tudo dê certo, com o nosso
povo não vai ser diferente. O branco não vai fazer por nós, o Estado não vai fazer por nós, somos nós por nós. Certo, gente? Beijo, obrigado. Amanhã a gente tem live no Instagram da Papo de Preto, 8 horas também, certo? Eu vou... Se você olhar na postagem da rifa, que tá mais para baixo, tem número de conta que vocês podem ajudar. Podem me chamar no privado também, no caso, certo? No privado da página, no privado do perfil, não tem problema. Se quiser ser um financiador fixo ou se quiser fazer algum tipo de ajuda, né? E obrigado por estar aqui toda semana. E amanhã a gente se vê novamente, viu? Beijo!